E vem conferir a crítica do filme 65, Ameaça Pré-Histórica. Eu finalmente assisti o filme 65, A Ameaça Pré-Histórica. Filme esse que não chamou minha atenção por causa da temática. Chamou minha atenção por causa que era o Adam Driver contra um dinossauro. O filme praticamente se vendeu assim. Antes da história, antes de tudo acontecer, quando você viu o trailer, você viu o post, você pensava Adam Driver contra um dinossauro. E por que você pensava nisso? Porque o Adam Driver é um ator que está crescendo bastante nos últimos anos. Está crescendo bastante porque está fazendo filmes maiores, fazendo com que ele concorra a alguns prêmios e principalmente ele mostrando que ele é um ator versátil em várias coisas. Mas eu nunca imaginei que eu ia ver o Adam Driver contra um dinossauro. Até pelo estilo de atuação dele, mesmo sendo versátil, ser um outro estilo. Então eu até nunca tinha imaginado ver ele contra um dinossauro. E isso chamou minha atenção. Eu tô falando isso porque muita gente gosta de dinossauros e assiste todo tipo de filme que envolve eles. É como se envolvesse, por exemplo, um filme de catástrofe, como O Dia que a Terra Parou, como 2012, onde tem esse tipo de filme onde as pessoas gostam. Esses não são os filmes que eu vou atrás para assistir só porque tem catástrofe ou dinossauro. Mas o Adam Driver contra um dinossauro chamou minha atenção. E algumas vezes a curiosidade faz mal, porque a curiosidade ela acaba levando você para ver algumas coisas bem ruins. E 65 é esse tipo de caso. Um filme muito ruim. Ele me surpreendeu em um ponto, que foi o ponto do CGI. Quando eu fui ver o filme, quando eu vi o pôster e o trailer, eu imaginei que o filme ia ter um orçamento muito baixo e através disso não entregaria um CGI tão bom. E surpreendentemente realmente me surpreendeu. No começo tem até uns pontos ali que você repara que é um CGI claro, mas eu digo no molde dos dinossauros. Eu achei que seria algo muito mais falso de se ver em tela. Mas não, principalmente nos dinossauros maiores, os T-Rex, você consegue perceber que são bem feitos, até os menores, você consegue ver que eles conseguem criar um bom molde dos dinossauros. Não ficou algo mal feito, algo ruim, não. Realmente algo interessante apareceu ali. Não salvo o filme, obviamente, mas é algo que me surpreendeu. Mas como eu falei, só isso me surpreendeu. Tem alguns filmes que eu gosto de falar, que é aquele filme que ele se resolveria com um diálogo. E tem aqueles filmes que parece que quando você assiste a primeira vez, você sente que o meio tá chato, tá arrastado. E parece que você não precisava ver nada daquilo pro filme realmente ter seu sentido. E é o que acontece exatamente aqui em 65. Ele é um filme que o começo, ele apresenta a história, apresenta o que a gente vai ver a partir dali, apresenta qual que vai ser a premissa do Adam Driver, que tem uma filha que é muito doente e que ele não é do planeta Terra, ele é de outro planeta, ele é um explorador de planetas. E aí esse começo ele tem esse interesse de a história sobre isso, e o final você tem a batalha do Adam Driver contra um dinossauro, que é um T-Rex. Só que se você tirar essas duas partes, pegar todo o meio do filme, ele é praticamente quase como um todo jogado fora. Por várias escolhas de narrativa e várias escolhas de como eles foram apresentar alguns conceitos do mundo, fez com que o filme ficasse chato, arrastado, desinteressante e com várias coisas apresentadas que são completamente descartáveis. Porque o que um filme desse faria normalmente? Usaria o velho clichê de quando o Adam Driver chega na Terra, ele vai se encontrar de cara com o T-Rex e a partir daí vai criar essa ameaça de onde ele vai, essa criatura está caçando ele. Ele virou a caça, enquanto, por exemplo, o T-Rex é, no caso, o caçador. E vai ficar atrás dele, vai criar esse clima de tensão e medo pro filme inteiro. Mas não foi isso que aconteceu. Eles demoram para apresentar essa grande ameaça. Então, praticamente, é o Adam Driver explorando esse mundo. Explorando, vendo novos conceitos, vendo como é que funciona a natureza, a alimentação, junto com uma companheira nativa daquele lugar. Isso que eu falo, eles não conseguiram criar essa ameaça de alguma coisa que está sempre atrás dele. Então o filme acaba não tendo um senso de perigo e urgência em nenhum momento. O único senso de urgência que era pra você ter, era pra ter um perigo maior, é que você tem uma menininha junto com o Adam Driver que não fala a língua dele. Então, essa menininha, era pra você falar, ó, tem um ser frágil que ele tem que ficar cuidando, pra criar um... Ele não tá super forte, invencível. Só que essa menina também é um problema. Ela é um problema porque, já que ele não tem uma... Já que ela não é da língua dele, então eles se comunicam muito pouco, acaba acontecendo um outro problema no filme que é, a gente não cria ligação entre os dois. Porque você colocar o Adam Driver junto com ela, é outro ponto para você se conectar mais com a história, para ele não ficar sozinho naquele lugar. E dessa forma, e você sabendo a história da filha dele que tem uma idade parecida com a da menina nativa, era para você que tá assistindo o filme sentir, olha a relação dele, como ele é um bom pai, como ele é preocupado, como ele realmente é uma boa pessoa que só quer ajudar os outros. Mas já que eles não se conversam na mesma língua, essa relação praticamente não existe. A gente não sente nada com eles, não sente nada por eles e não liga pro que vai acontecer com eles. Então esse é um problema. A parte de conexão entre os personagens, a gente não sente. A parte da ameaça,
ameaça a gente não sente. E o que a gente fica vendo em questão de apresentar o mundo, expandir o mundo, é muito fraco e muito desinteressante. O Adam Driver fica lutando contra vários dinossauros, até algumas criaturas que voam, mas de modo geral, você não sente essa ameaça, não sente esse perigo, não sente esse medo, não sente nada. E esse é o problema desse filme. Uma história que, obviamente, não ia ter nada de super novidade em relação a como vai trabalhar o Adam Driver sozinho ali. E é isso que acontece. É uma história fraca, uma história que usa clichês de uma forma que não é tão interessante, porque, de novo, dinossauros, principalmente depois do filme Jurassic Park, usaram de todas as formas possíveis. E todos os clichês possíveis já foram usados no cinema. E aqui eles usam os mesmos clichês e de uma forma ruim. Porque é o que eu sempre falo, clichê não é algo ruim. O que é ruim é você tentar usar de uma forma diferente esses clichês. Porque quando é só repetitivo, não funciona. E aí o que acontece aqui? Uma história que não tem nada de novo, não tem nada de interessante, nem é tão bem desenvolvida e escrita assim. Dessa forma você também personagens que também não são cativantes, um filme que não te passa medo nem ameaça. No fim, 65 é a ameaça pré-histórica, é um filme que ele valeria a pena por nenhum motivo. Porque nem a curiosidade vai conseguir fazer com que você vale a pena ir no cinema ou gastar seu tempo nesse filme de 1h30. E o que eu falei, o final do filme ele é interessante, ele tem uma boa sequência de ação. Sim, é verdade, eu não acho a sequência de ação final ruim, só que ela tem um problema. Quando você chega no final do filme, por você não se importar com nada que está sendo mostrado em tela, o filme está tão desgastado, tão desinteressado pelo que está sendo mostrado em tela, que até a cena de ação final acaba não criando aquele impacto, porque você só está pensando, eu só quero que esse filme acabe porque eu não aguento mais ele. No fim, ele é um filme que tem algumas características que até não são, que fazem com que o filme seja terrível, como uma boa sequência final de ação, uma história que não é ruim, a ideia da história não é ruim, e também o CGI dos dinossauros não é ruim, mas de modo geral é um filme que poderia não existir. Concluindo, 65 Ameaça Pré-Histórica é um filme que eu só vi pela curiosidade mesmo. Como eu falei, o Adam Driver é um grande ator, ele tá crescendo em Hollywood nos últimos anos pelos projetos que ele tá fazendo. E você consegue ver que ele é um ator bom, ele é um ator competente, ele é um ator que, apesar de até não se encaixar no que esse filme apresenta, ele é um ator que mostra sua qualidade ali. O problema é que esse filme, ele tem um começo que parece que vai mostrar algo interessante e uma sequência de ação final que é boa, mas o resto do filme, ele é um problema. A conexão com o Adam Driver, com a menina nativa, não tem em momento nenhum. A escolha de fazer com que ela tenha uma linguagem diferente faz com que a gente não tenha uma conexão entre eles em momento nenhum, fazendo com que o filme perca o seu elemento de fazer com que o público tenha uma conexão com eles. Se ainda tem um fator de você não mostra o T-Rex, demora muito para ele aparecer, e quando aparece, ele não gera a ameaça que tinha que gerar. Dessa forma, mais da metade do filme é você desinteressado do que está acontecendo em tela. É um filme chato, é um filme arrastado, é um filme que não consegue conduzir bem a história, apresentar bem a história, fazer com que você se preocupe com o mínimo de algo que está acontecendo em tela. Fazendo com que seja aquele filme que você quiser ver ele, é só pela curiosidade, porque o filme é sim bem ruim. E por isso que eu fecho o filme 65, Ameaça Pré-Histórica, com uma nota 1,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme 65 Ameaça Pré-Histórica? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.